Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje, bom, tenho o prazer de bater um papo com ele que dispensa apresentações. Normalmente eu faço uma apresentaçãozinha aqui pro cara que eu vou entrevistar, mas bom, vocês já estão vendo quem é. É ele, Teco Badarates, surfista profissional. Eu não falo que é ex-surfista, né? É surfista, é um ex-competidor e hoje, bom, ocupa o cargo aí de presidente da CB Surf. Primeiro, só te agradecer aí, Teco, pela disponibilidade e poder bater esse papinho aqui com a gente hoje. Obrigado, irmão. Obrigado aí pelo espaço também, né? Não só para mim, mas para a CB Surf, poder aqui botar sua palavra, né, no ar. Irado. Antes da gente começar, de fato, eu queria pedir pra galera. Bom, projeto relativamente novo, pequeno ainda, então a gente sabe a dificuldade que é para dar voz para veículos pequenos, mas que, enfim, cada vez tem uma quantidade maior hoje em dia. Então, curte aí, compartilha. Se gostou do papo, se estiver curtindo alguma coisa, manda para alguém, se inscreve no canal. Se quer só ouvir no trânsito, lavando a louça, a gente tá no Spotify também, vai lá e procura lá. E promete ser um papo bem legal com o Teco, como sempre. Teco, antes de começar, eu queria só fazer um parênteses aqui, porque eu poderia passar um programa inteiro falando do Teco surfista de fato. E como o nosso tempo é muito pequeno aqui, eu fico até o convite para depois a gente fazer um papo Teco surfista, para relembrar coisas da Beleza. carreira e, enfim, tudo que você passou. Mas hoje a gente vai ter que focar um pouquinho mais aqui no Teco presidente, digamos, da CB Surf, assim, cartola, digamos. E vamos direto aí para falar um pouco de CB Surf mesmo, de como estão as coisas, os desafios. Eu já ouvi você falar uma vez, Teco, que o seu grande desafio quando você assumiu a CB Surf era retomar a profissão do surfista, que estava abandonada. Isso, Eu queria isso. te. Agora, bom, 2 anos já de mandato, né? Queria, olhando um pouquinho para trás, se como que você avalia esses 2 anos, se. Eu acho que eu sei a resposta, mas como que você viu esse caminho até esse momento e se de fato é uma coisa que você consegue encher de peito, o peito de orgulho e falar que o Brasil de fato, o surfista está de fato caminhando de novo para ter uma profissão, para conseguir viver disso, para o surf ter esse momento fomentado no Brasil. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala e comenta que a gente quer devolver a profissão do surfista, a gente não simplesmente fala isso de forma ampla, genérica. A gente olha por vários pontos, né? Primeiro, a dignidade dele, né? Ele está indo competir pelo quê, né? E qual que é a estrutura que a gente consegue dar para o surfista para ele exercer a profissão dele. A primeira coisa foi botar uma premiação digna do esforço dele de juntar dinheiro para fazer uma viagem através do país inteiro, que se ele é do sul, ir competir lá no norte, se ele é do norte, vir competir aqui no sul. Como é que a gente compensa e dá chances para ele poder pagar essa viagem? A primeira coisa que a gente presta atenção. Então, quanto a isso, apesar aí de sermos a entidade que tem o maior circuito nacional do mundo, ainda é um pouco aquém daquilo que precisa para que todos os atletas possam ter pelo menos uma contrapartida, assim, com, sei lá, 60%, 70% da sua viagem bancada pelo que os eventos vão proporcionar para ele. Né? Hoje, a gente consegue isso até ali mais ou menos o nono, 13º colocado no campeonato, ele consegue pagar a viagem dele dependendo de onde ele vem. No final do ano inteiro, ele não gasta mais do que ganha, já garantido. Isso a gente fala do Dream Tour, Uhum. né? Já na Taça Brasil, a gente ainda, como são os campeonatos abertos, são 200 e tantos inscritos, né? A gente tem que abrir o máximo de premiação possível, mas, obviamente, alguns estarão começando ainda sem ganhar muitas premiações, mas à medida que o talento é desenvolvido, eles sim são automaticamente recompensados pelas premiações de campeonatos. Então, a dignidade dele está sendo garantida ali. Outra parte é a geração de novos ídolos, e isso está conectado à geração de novos fãs, que fazem parte de um dos pilares da confederação, do seu planejamento estratégico, que é transformar a nossa mídia num grande canal Entendi. canhão de formação de novos nomes no cenário do surf nacional, que futuramente vão se aventurar no circuito internacional.
já com patrocínio, porque vão ter nome, vão ter dinheiro, vão ter patrocínio. É a famosa Né? base, Aí né? A eles. base no conceito mais puro da palavra, para Isso, ter a base formada de fato de grana, de, enfim, experiência, de. isso. Exatamente. A gente está, na verdade, produzindo novos atletas para brilharem no cenário mundial. Alguns deles vão conseguir fazer isso, outros deles vão preferir ficar no Brasil. E isso vai depender da escolha de cada atleta, mas a oportunidade foi gerada. Porque até a CB Surf, a nossa gestão assumir, um garoto de 14, 15 anos, ele já tinha que pensar no Mundial QS. E quantas famílias foram destruídas porque venderam carro, casa, para poder fazer uma viagem para a Europa, tentar um resultado e não conseguiram. Porque E são aí poucos, né? a O carreira. Teco sabe melhor do que ninguém, mas são muito, assim, todo mundo que tá começando provavelmente olha para o Medina, que são menores ainda, o Felipe ou o Ítalos, que não. Capaz a Isso. gente nem ter outro Felipe ou não ter outro Medina, mas mesmo os outros que já chegaram lá e que talvez não atingiram esse nível, não vou até dar nomes, mas assim, os outros que são gigantes de terem chegado lá, tem gente que tá há 10 anos no tour, e mesmo assim são poucos. Então eu acho que a CB Surf, pelo que eu já ouvi muita gente falar isso, ele sabe que ele não precisa entrar no WCT para ser surfista, ele pode ser surfista, ter um trabalho digno É. trabalhando no Brasil. E à medida que ele vai crescendo e vai sendo, porque quanto mais competições ele compete no Brasil, mais ele está treinando, mais ele está Total. capitalizando, está evoluindo, está se tornando visível e notório nas mídias sociais, na mídia tradicional, ele tem um retorno de mídia para devolver para o patrocinador, essa bola começa a crescer, e aí, com sustentabilidade, ele pode dar o passo dele e ir para o Mundial de forma sadia e sustentável, bem treinado, né, capitalizado e com certeza do que está fazendo. Porque a gente deu esse passo antes do Mundial para ele, a gente botou o degrau. Aliás, alguns degraus, né? A gente colocou nessa Total. escada. Pensa aí, do garoto de 15 até o 21, cara, são vários degraus da tua carreira, talvez é o momento mais importante da tua carreira, onde você toma as grandes decisões de caminho que você quer chegar, né? De norte, vamos dizer assim. E, cara, esse ponto a gente conseguiu dar para os atletas, porque os melhores estão tendo condições de competir lá fora. Estão ganhando dinheiro para isso. Terceira coisa, velho, a gente precisava criar credibilidade para o esporte, para que quando a confederação fosse representar seus atletas em qualquer cenário ou sala, né, em qualquer entidade ou governo ou privado, a gente possa fazer isso com credibilidade. Né? A imagem da CB Surf era uma imagem virgem, né? Ela nunca teve uma imagem forte de alguma coisa, apenas ela estava ali inerte e esperando para acontecer. Uma vez que virou olímpica, ela começou a nascer e acontecer. Então a gente aproveitou e criou uma imagem para a CB Surf ligado ao desenvolvimento e alto rendimento, onde tudo que a gente faz é para potencializar nossos jovens, o futuro dos nossos jovens. Cara, a gente conseguiu entrar na parte de gestão e cumprir com uma série de metas que elevou a nossa nota de 0,9 no ano que a gente entrou, de 0 a 10 a nota, né? E em 38º no ranking do GET, que é o sistema que o Comitê Olímpico Brasileiro usa para saber, para poder dividir o convênio das loterias com a Caixa Econômica de forma justa para todas as confederações. Sim. E ali, nesse ranking, você marca pontos e esses pontos geram receita para a confederação. A gente saiu de 0,9 em 2 anos, a nossa nota foi 9,81, tá? E nós saímos da 38ª confederação no ranking para, se eu não me engano, a 3ª hoje. Tá? Então, assim, isso nos deu muito respaldo. Hoje a gente conversa com as grandes empresas assim e de uma forma muito segura, cara. Mas, Teco, até você chegar nesse momento de conversar de uma forma muito segura e muito tranquila, você deve ter comido um pasto aí quando você assumiu de fato. Foi mais, assim, óbvio que hoje a gente olha, pô, hoje tá o Dream Tour estruturado, a gente tem a Taça Brasil, a gente tem um circuito, a gente tem a base,
Mas, pô, se a gente pensar que em 2 anos isso colocou de pé em 2 anos, quando você pegou ali, olhando para agora, foi mais difícil do que você achava que seria para estruturar tudo isso lá quando você assumiu? Cara, eu não achava que ia ser tão difícil Ou não assim, foi difícil, né? Às vezes não foi difícil. não chegou a ser tão difícil nesse sentido, Tá, né? O que me surpreendeu é que eu não achei que a gente pudesse conseguir em tão pouco tempo. total. E tropeçando em uma série de obstáculos, sim, tá? A gente tropeça em uma série de obstáculos e isso empata um pouco a nossa evolução. Às vezes é parte política, às vezes é parte de uso de verba pública, no caso de prefeituras, às vezes não cumprem com seus compromissos com a gente, e tem que lidar com essas situações, né? Uhum. E fora isso, assim, cara, eu não achei que pudesse ser tão rápido. A gente já acumulou mais de 30 milhões de investimento no esporte nesses 2 anos, cara. Entendeu? Então, isso é inédito, né? Na história do surf brasileiro. Inédito. Nós somos uma entidade genuinamente nacional, né? Que tem a chancela do surf no Brasil, investindo mais de 30 milhões. Irado. Né? Para o crescimento desse esporte. E, cara, daí assim, o futuro promete muito. Porque agora a gente atingiu aquilo que eu falei, credibilidade, dignidade para os atletas, eles estão se tornando grandes ídolos, já temos aí uns 2 ou 3 que estão se destacando até em cenário internacional em função do que vem fazendo aqui. Sim. E um exemplo mais óbvio e claro é o exemplo da Tainá Henkel. Do Dream Tour à Olimpíada, hein? A gente ia falar porque isso. ela se classificou para a seleção brasileira ganhando o campeonato nacional. E foi justamente por estar na vaga lá em Porto Rico, na seleção brasileira em Porto Rico, é que ela teve a chance de entrar na Olimpíada. Ela não teria outra chance. Se ela tivesse sido vice-campeã, ela não iria. Sim. Não era ela, cara. E olha só que alegria, ela conquistou um direito de disputar a vaga olímpica e ganhou a vaga olímpica. Total. Isso foi maravilhoso, assim, sabe? Para nós significou muito. Significou que todo o trabalho que a gente vem fazendo, ele dá resultado de ponta a ponta, desde o cara lá embaixo, que está começando a virar profissional ou pensando em ser surfista quando tem ali 14 anos, até a menina que, assim, provou que era a melhor do Brasil naquele momento. Sim. E fez jus, né? Porque a melhor do Brasil foi lá e conseguiu o índice olímpico. Sim, demais. Cara, isso tem um significado maior que qualquer outra coisa para nós, assim. Até quando que vai ser o mandato, Teco? Esse ano, no final do ano, a gente tem uma eleição onde eu posso ainda me reeleger uma vez, né? Para mais 3, é isso? Que eu já cumpri. Daí são mais 4 anos. É ciclo olímpico, né? Sim, verdade. Junto com a Olimpíada, né? Verdade. Legal, irado. E falando um pouco de Dream Tour, alguma novidade desse ano? Como que tá esse ano do Dream Tour? Perguntei de Dream Tour, mas Taça Brasil. Etapas, número de etapas, quando começa? A galera tá meio ansiosa assim, aí, Teco. Esse ano a gente deve ter um circuito de 4 etapas. A gente diminuiu 2 etapas por causa do calendário das Olimpíadas, da WSL, ano de eleição no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente está bem preocupado com isso, tentando acomodar uma agenda que o atleta não tem que se sacrificar muito, tá? Nós mantivemos as premiações. Nós vamos ter, sim, uma surpresa no segundo semestre. Eu não posso anunciar agora, até por cláusula contratual, mas vai ser muito legal para o circuito brasileiro, tá? Mas já estamos com as 4 etapas sendo pré-produzidas. Devemos começar em abril, a primeira etapa. Em breve a gente abre as inscrições. A primeira etapa vai acontecer em Pernambuco, tá? Lá em Recife, né? No Porto de Galinhas, sim, por ali. E a gente ainda está confirmando o local, porque as datas a gente já tem das outras 3 etapas, mas os locais, talvez eles troquem um pelo outro, por uma questão lá de alinhamento com o governo local. Tá? Legal. Mas está, assim, muito provavelmente deve passar por Santa Catarina, Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né, que a gente já sabe. Né? Irado demais. E aí, pensando... E a Taça Brasil, a novidade
é que vão ter 4 etapas nacionais também, né? 4 etapas em comparação ao ano passado e tal. Só que a gente fez um estudo aqui e criamos uma ideia onde a gente faz uma etapa da Taça Brasil num certo estado, ou do Campeonato Master, ou da categoria de base. Tá? Nós vamos ter lá um evento bancado por 5 dias, vamos supor. Tá. Tá? A gente vai para a federação local e fala assim, federação local, eu já conversei com os meus fornecedores, eu vou te entregar 3 dias antes a estrutura pronta. Vai no governo local, vende um patrocínio para o governo local para fazer um campeonato estadual. Pô, tá? irado. Faz um campeonato estadual normal seu. Eu vou casar 100 mil de premiação e esse campeonato estadual vai valer para o Taça Brasil. Pô, aí é irado. Assim as federações fortalecem com as inscrições desse campeonato estadual, que eles levam 100% das inscrições, isso capitaliza a federação e, ao mesmo tempo, cria a possibilidade de 200 e tantos atletas poderem chegar 3 dias antes e terem 2 campeonatos para correr. Sim. Na mesma semana. Vale a pena um a valendo viagem. 100 mil e o outro valendo 200 mil. Sim. São 2 oportunidades de o cara pagar a sua viagem. Entendeu? A gente acaba atingindo os 2 focos da confederação, que é os atletas e as federações. Isso para as 4 etapas. Isso para as 4 etapas e talvez mais algumas. A gente está calculando o dinheiro que a gente tem em caixa aqui para saber se a gente vai conseguir ampliar mais que isso. Mas, a princípio, essas 4 etapas já estão contempladas, entendeu? Entendi. Essa questão que você falou de diminuição de datas, principalmente do Dream Tour, para 4 esse ano, que você falou, é calendário apertado, né? Tem, enfim, WSL, tem Olimpíada. Eu já ouvi você falar sobre isso. Evoluiu em algum sentido o relacionamento entre vocês para que esse desenho de calendário seja mais fácil de ser feito, digo, entre CBSurf e WSL? Cara, de uma certa forma, soa como se a gente estivesse se entendendo mesmo com a WSL, esse é o nosso intuito, né? Sempre foi. Mas é uma decisão tomada muito mais ligado no atleta, na realidade de vida do atleta, tá? Porque, a princípio, não é uma das prioridades da WSL. A gente vê isso em vários atos que eles fazem. E tal. A gente não vê nem opiniões, mas os atos, né? Muitas vezes não favorecem um atleta. Nós tentamos favorecer o atleta sempre. Então a gente recua um pouco para poder dar espaço para eles competirem e não ter que decidir, será que eu vou para o Mundial ou eu fico no Nacional? Total. A gente tenta evitar isso ao máximo, né? Então, assim, cara, no contexto geral, esse é o nosso objetivo. Acaba que isso facilita a nossa relação com a WSL, claro, é óbvio, a gente tem poucas discussões, a gente não tem que mudar muito as etapas e eles também não. Né? Por um lado, é bom para os 2 lados, assim, né? Preciso pensar nesse lado positivo. Mas ainda está longe do que seria o ideal. Em 2025, a gente vai retomar o número de etapas de novo. Então, né, nós não estamos necessariamente recuando em relação à WSL. O calendário desse ano está mais restrito, cara. Nós perdemos 1 mês e meio aí de Olimpíadas. Olimpíada, exato. Então, a gente tem que prestar atenção bem nisso, tá? É uma série de fatores que nos ajudam a tomar uma decisão dessa, né? Irado. Só pra gente fechar o papo WSL aqui, digamos, até onde, Teco, você acha que é papel da CBSurf? Hoje você como o principal figura, né, o presidente da CBSurf, até onde que é o papel de vocês não de interferirem, mas de estarem defendendo os interesses de brasileiros, mesmo relacionados à WSL ou não? Eu lembro que, por exemplo, ano passado rolou aquele estresse todo no Surf Ranch ali, que rolou as cartas dos brasileiros. Eu lembro que a CBSurf, acho que através de você mesmo, até se pronunciou sobre isso, e normalmente a gente vê você muito ativo em relação a... Eu vou até entrar no outro assunto depois, mas opinar sobre as coisas e posicionar a CBSurf quando é do interesse do atleta brasileiro e tentar... Não sei se talvez dar o apoio que talvez eles precisem em algum momento, nem que seja um apoio institucional ali, de mostrar que está do lado. Como que você vê o papel, a importância da CBSurf nesse cenário global, digamos? Cara, veja bem, a WSL, ela tem uma parte
mínima da classificação dos atletas para a Olimpíada. A diferença entre eles e nós é que nós temos a responsabilidade sobre esses atletas. Total. Se alguma coisa acontecer com eles, é nossa responsabilidade, não é da WSL. A WSL é uma empresa de entretenimento, cara. Ela não é uma entidade, essas pessoas precisam entender, porque daí elas vão entender a diferença entre WSL e CBSurf. E sem tirar o mérito de nenhuma das duas, tá? Sim, total. Não estou querendo entrar nessa questão. Eu estou apenas separando. A WSL é uma entidade que, em troca de dinheiro, elege o campeão do mundo na liga deles. Se o resto do mundo entende que esse circuito é o principal circuito, tudo bem, parabéns para eles, está ótimo, a gente vai para casa tranquilo. Agora, quando se trata de Olimpíada, aí é bom a população saber que quem responde por isso é a ISA. Total. A International Surfing Association, ou seja, Associação de Surf Internacional. Que é como se fosse a FIFA, para quem caiu de paraquedas aqui, é como se fosse a FIFA, digamos. Exatamente. É ela que comanda o que é e o que não é em relação ao surf como esporte olímpico. Aí o que acontece? Nós somos filiados à ISA. Então é nossa responsabilidade, uma vez que existe uma seleção brasileira, a preparar, orientar, encaminhar, levar e trazer, alimentar, sacou? Dar todo e qualquer suporte, seja psicológico, médico, o que quer que seja, é nossa obrigação atender as seleções brasileiras de qualquer categoria. Obviamente que a principal categoria é a nossa seleção olímpica. Total. Né? Lembrando, a WSL classificou 3 brasileiros. Os outros 3 nós que classificamos. Sim. Não teve nada a ver com a WSL, teve a ver com a nossa formação. Então, eu acho que isso é bem equilibrado. Olha só como uma soma bem com a outra. Sim. E essa visão que eu gostaria de colocar, que há aqui uma situação de soma, né? Entre uma entidade privada e uma entidade que chancela o esporte. Né? Nós temos hoje o poder de chancela desse esporte no Brasil. Então, assim, basicamente, cara, nós temos responsabilidade, eles têm oportunidade. Entendi. Irado. Pulando um pouco para Isa, bom, eu tava te falando que o surf é uma questão individual, um esporte individual, a gente sabe disso, mas em alguns momentos, desde a inclusão da Olimpíada, a gente acaba tendo essas competições focadas no coletivo, em equipes mesmo, como foi, por exemplo, o Isa. A vaga não dependia, o Gabriel ganhou, foi lindo e tal, mas a vaga não dependia do Gabriel, dependeu dos resultados dos pontos de Felipe e de Iago, por exemplo. O que eu queria te perguntar é, como é que foi, se foi fácil, se foi difícil, como é que foi trabalhar isso na cabeça dos caras lá, mudar alguma chavinha, fazer eles entenderem de alguma... Ou não, ou foi muito fácil, eles já estavam muito alinhados, eles já estavam nessa sinergia muito boa. Como é que foi essa questão de, tudo individual, só eu? Não, agora aqui a gente é um pelo outro, correr um pelo outro. Não, eles estavam totalmente alinhados, já vieram assim, tá? Todos se dedicaram muito, né? Correram muitas baterias, cada ponto foi absolutamente necessário, tanto que a margem foi bem apertada, né? E a gente viu justamente, e eles viram também, cada um viu o espírito de união, cara, que quando eles estão no circuito mundial, eles estão defendendo a sua carreira própria. E óbvio que, paralelo a isso, a bandeira brasileira também, todo o público brasileiro, mas numa perspectiva individual, como você mesmo falou. E aqui, por causa das regras e do espírito da competição olímpica, né, eles perceberam esse espírito, eles sentiram essa vibe. E eles também, cada um entregou seu 100% para essa vibe. Bastava você ver eles usando o uniforme o tempo inteiro. Nós não obrigamos eles a usar o uniforme na praia ali e tal. Eles estão à vontade para usar a roupa deles. A gente entrega um uniforme para eles como um... Cara, olha aqui, ó. Isso aqui vocês merecem, entendeu? Tá aqui o uniforme da seleção brasileira, é de vocês. Faz o que vocês quiserem com isso. Só no desfile, a Isa pede que todo mundo venha uniformizado. O resto do dia na praia, você escolhe qual é a roupa que você quer usar.
E, pô, Mas eles todo estavam no mundo usava espírito. uniforme, cara. E isso foi uma coisa que tocou muito a gente desde a primeira vez que eles viajaram com a gente, há 2 anos atrás, inclusive. É muito legal ver que todos ali estavam defendendo a seleção brasileira com muito orgulho, sabe? E o esforço, sabendo que valia a vaga olímpica, foi notório, cara. Cada um ali entregou o seu máximo. E aí, Teco, você tava lá também. Vou falar um pouco. A gente pode falar do feminino também, mas falar um pouco do masculino, que foi uma coisa assim. O Felipe caiu um pouquinho mais cedo, talvez, do que a gente estava imaginando ali, por ser o campeão mundial e tudo mais. O Iago, que brigava pela vaga junto com o Gabriel também ali, caiu no comecinho do primeiro dia ali, né? Acabou sendo eliminado. E aí as chances do Gabriel eram assim. Era aquilo lá, né? Vamos jogar e torcer com. Não torcer contra, mas igual eu sempre trago a analogia do futebol que o pessoal entende melhor. Vou fazer o meu resultado aqui, torcer para um ganhar, o outro perder e não sei o quê. E acabou assim. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, seu sentimento lá. Como é que foi no dia, né? Depois que o Iago cai ali? Como que era o espírito que vocês estavam? E, cara, e depois na final ali, com tudo que aconteceu, foi aquele êxtase, né? Cara, o Iago, quando saiu d'água ali, saiu arrasado, cara. Saiu arrasado. Ele estava com medo que o Gabriel já não tivesse mais chance. Por causa justamente dele ter perdido naquela. Ele sabia que se ele passasse mais uma, ele deixaria o Gabriel numa situação quase que garantida pelo que seria a Ou pontuação. dependendo só dele, né? Pelo menos dependendo só do Gabriel. Exatamente, dependeria daí somente dele mesmo, entendeu? De chegar a tal colocação e tal. Mas ele não tinha essa conta na cabeça exatamente quando ele saiu d'água. Dependia do resultado dos outros também. Não dava para prever. Só que a nossa equipe já foi direto para fazer a calculadora, já fomos calculando todas as possibilidades e tal. E chegamos, olha, existe ainda uma chance. E tem que acontecer dessa forma. É Aí porque o é que problema foi é que a hora da divina. O Cauli tava voando, né? Assim, todo Tava, mundo tava. tava. Pelo menos quem tava assistindo, eu tava assistindo, tava pessimista, porque assim, para quem não acompanha, o Medina precisava ser campeão. Os dois franceses não podiam ser segundo, nenhum dos dois tinha que ser terceiro e quarto, e alguém tinha que ser segundo. Só que o Cauli tava voando, assim, ele tava indo muito bem na competição, fazendo high score atrás de high score. Eu confesso que o problema não era confiar no Medina, o problema era ter que torcer contra ele, contra os dois franceses ali. Então, para você ter uma ideia, a frase que pairou ali na nossa conversa quando a gente estava fazendo os cálculos, um olhou para o outro, eu, o Paulo, o Bernardo, que é do Comitê Olímpico, a gente fazendo as contas. O Bernardo levantou e falou assim: quem é o cara para ganhar dos franceses? Porque francês tem só dois, então quem é o terceiro cara que tem que entrar lá para ganhar? Isso estava rolando a semifinal e estava o Ramzi na água. Ou era o Alonso Correia do Peru, ou era o Ramzi de Marrocos. O Aí nós marroquino dois mais falamos, amado no só tem Brasil. para ganhar dos franceses na final, só o Ramzi, cara. E aí o Ramzi pega aquela onda na semi ainda, tira um 9,23 e vira de quarto para segundo, sei lá, na bateria, e passa para a grande final. Aquilo foi muito legal, assim, sacou? E aí na final aconteceu a mesma coisa. A gente torcia pelo Ramzi, porque o Gabriel a gente já sabia que ia bem. E ele já abriu a bateria com 9. Então o Gabriel estava no controle dele, ele estava correndo a bateria dele, onde ele tinha um objetivo individual, né? Que é o que estava ao alcance dele, e ele falou: a minha parte eu vou cumprir, entendeu? E aí, cara, houve uma disputa entre o marroquino e os dois franceses, e o Ramzi pegou na verdade o Ramzi pegou as melhores ondas da bateria. O Ramsey, inclusive, uma hora ele tava liderando ali, o Gabriel precisava virar uma onda, a Isso. gente falou, não, mas também não é pra tanto, né? Vamos. Quem tava na torcida falou, não, calma, que o Gabriel precisa ganhar ainda. Eu vou repetir uma frase aqui que eu já falei para um monte de gente. Nem o maior roteirista do Oscar teria escrito uma história dessa forma tão perfeita, do jeito que foi para nós, assim, né? E aí as meninas, né? Falando das meninas rolou, também. né, cara? Tudo que rolou, todos os detalhes do feminino, do masculino, a relação que a Tati tem com a Luana por morarem no Havaí, as duas, né? Uma deu a vaga para outra na última onda da última bateria. Tu fala, caramba,
Como é que a gente teria imaginado isso? A gente não teria imaginado que seria a França a nossa disputa, né? A gente estaria Aham. pensando que seria Estados Unidos ou Austrália, sei lá, o mais óbvio. E, no entanto, cara, que coisa linda que foi. Foi um desfecho onde todos que participaram disso fizeram um brilhante espetáculo, né? A França, eu depois que acabou a competição, eu fiz questão de ir lá cumprimentar o presidente da Federação Francesa, abracei ele e agradeci. Eu falei, cara, você deu uma vitória maravilhosa para nós. Se não fosse por Total. vocês, não teria tanto sabor como está tendo agora. Entendeu? Total. E Então, você falou de roteiro de Oscar, vocês estavam produzindo conteúdo lá, Teco? estávamos, sim. E vai sair, vai virar o que isso daí? Cara, a gente captou muita coisa, né? A gente vai arrecadando muita imagem e tal. Da ISA também, ela proporciona para as federações muitas das imagens. E, obviamente, a gente vai, cara, a gente tem já um plano de fazer um doc aqui, mas não só disso. Tem vários outros motivos que nos levam a querer um doc. Então, ainda estamos analisando. Irado. Temos tempo, né? Tem tempo. Vai sair coisa boa, vai sair coisa boa. Vai. Falando um pouquinho agora. A história Diga lá, dessa diga lá. gestão está sendo muito bem contada e muito bem arquitetada. Então, e vai ser bonito contar isso depois, né? Como é que a gente pegou o surf Total. brasileiro adormecido e transformamos num monstro, né? Irado, irado. E aí, fechando o nosso papo aqui já na reta final, eu sei que você tá apertado de tempo. A agenda do Teco é uma coisa que já é um milagre eu ter conseguido ele aqui. Então, Olha o pra meu gente almoço, ó. finalizar aqui. Eu nem almocei, tá Olha aqui o lá, meu almoço, cara. olha lá, ó. Teco, duas situações que eu queria te perguntar pensando já em Olimpíada. Primeiro, qual que é o trabalho da CB Surf? Como que tá o acompanhamento da CB Surf ao João? Porque, bom, para quem não sabe, ou enfim, não lembra, o João, top 5 do ano passado, acabou se lesionando no começo do ano em pipe, tá perdendo as etapas, ainda não conseguiu disputar nada do CT. O Iago acabou correndo para ele porque ele estava lesionado o Isa, mas o João é o dono da vaga e assim, tudo leva a crer e indica que o João estará apto na Olimpíada, a correr a Olimpíada. Como que tem sido o acompanhamento da CB Surf específico com o João? A gente está acompanhando de perto com a equipe dele, né? Ele está numa recuperação super dedicada, super disciplinada. Ele é um garoto muito dedicado, né, ao que faz. E a gente está, de uma certa forma, tranquilo. Aonde eu me preocupo mais é com a capacidade dele de atender às demandas de uma competição num lugar tão extremo. A minha Tá. preocupação maior é com a saúde dele. Ele é um garoto jovem, ele tem muita carreira pela frente e a gente não deveria permitir que ele, talvez, né, numa possibilidade, possa Vá estar no sacrifício, é sacrificando isso? ou se arriscando mais do que deveria, né? Sim. Mas vão ter avaliações, o próprio Comitê Olímpico Internacional já prevê avaliações nos seus atletas antes de ir para a Olimpíada, já sabendo que eles podem, às vezes, ter uma situação crônica que vai vir à tona durante a Olimpíada e tem toda uma área conceitual do Comitê Olímpico Internacional para não deixar isso acontecer, né, cara? Em prol da proteção da segurança dos atletas, Total. que é o nosso principal objetivo, né? Quando o público olha para esse assunto e tenta pensar na gente, como é que a gente está lidando com isso, como você perguntou, é importante todo mundo entender, a nossa prioridade é a saúde e a garantia da carreira do João, a longo prazo. A Olimpíada é um evento na vida dele, né? Talvez seja um evento muito importante, talvez possa ser até o mais importante evento da carreira dele. O futuro vai dizer, mas eu quero garantir que ele tem uma carreira. Eu quero garantir que ele vai estar em plenas condições de atuar pelo Brasil a 100% de capacidade, sem correr nenhum risco proveniente desse acidente que ele teve. Né? Esse é Total. o principal objetivo. E aí o COB vai avaliar se ele está realmente 100% ou se ele não tiver e a gente puder conversar com ele e tal, sim, a gente tem os mecanismos para substituir, entendeu? Mas a gente tem muita Há confiança que alguma. ele vai se recuperar e vai defender a gente, até porque ele é muito bom naquele tipo de onda. A gente quer muito ele. Total, total.
A gente quer muito o João com a gente. Só que, de novo, eu falo, né? Eu não posso arriscar a vida dele por causa disso, por causa da minha torcida, né? Não, completamente, completamente. E aí, Teco, se bati na madeira aqui, se ele não consegue competir, há alguma regra indicando isso? É uma escolha livre? É algo por ser uma vaga da WSL, que ele veio da WSL, teria que ser alguma coisa, alguém vindo do ranking do ano passado da WSL? Como que Não, a seria gente já isso? tem, a gente já tem a regra de replacement. O que é que acontece? Se acaba acontecendo essa hipótese, tá? Que não é o que a gente quer, né? A gente torce para não Não, total, acontecer. total. Mas se vier a acontecer, a Isa tem a vaga de replacement, vai para o próximo do ranking, né? Só que o próximo do ranking é o Gabriel. Era o Gabriel. Aí, uma Tá, vez que o Gabriel entra, aí a terceira vaga vai para o próximo brasileiro, que é o Iago. tá, entendi. Entendeu? Essas são as possibilidades, né? Temos 3 vagas para preencher aí. As 2 já estão preenchidas pelo Felipe e pelo João, pelo ranking. A terceira vaga, Sim, a gente já estipulou antes, né, de virar o ano, que a terceira vaga vai ser dada para... Se a gente conquista ela no Mundial de Porto Rico, vai ser dada para o melhor pro brasileiro melhor. não classificado no evento de Porto Rico. No Justo. caso, é o Gabriel que ganhou o campeonato. Foi o Gabriel que ganhou o evento. Né? Se o Justo. Iago Bem tivesse justo. ficado na frente dele, seria o Iago. E aí, como o Gabriel seria depois do Felipe e do João, o Gabriel seria o melhor brasileiro do ano passado, ele já tem a vaga pela Isa, o Iago é o próximo brasileiro na fila, na lista ali, ficaria com a Isto, vaga. isto. Total, Entendeu? tá bem Porque o claro. Iago estava em Porto Rico, Sim, né? E total. depois do Gabriel, ele foi o melhor. Ele era o único não Sim, classificado, então é dele a vaga. Porque vem do mesmo evento, Porto Rico. A mesma regra, sim, entendeu? sim, total sentido. Agora, duas últimas para acabar de fato. A primeira ainda a última coisa de Olimpíada, que é o Felipe. Bom, o Felipe não tá disputando o Tour esse ano, a gente sabe disso. O quanto isso ajuda a CB Surf, se é que ajuda de alguma maneira a fazer uma preparação melhor com o Felipe, a tentar, não sei se tá no plano de tentar ir para Chopo, não sei nem se quebra, se tem alguma coisa de Suel planejado, se tem alguma coisa antes de final Então, de julho. Então, o que acontece? Primeira coisa que é bom deixar claro, o Felipe não tem que ajudar a CB Surf em nada, tá? Nós temos que ajudar ele. Né? No Não, caso, não, é se isso isso. ajuda ou não a CB Surf, é totalmente irrelevante aqui. A gente não precisa de ajuda. Não, Né? eu perguntei Agora, mas eu o entendi quanto a tua vocês pergunta. Eu entendi a tua entendi, pergunta. Só entendi. estou querendo deixar claro aqui um trocadilho aqui para a gente não se Não, confundir, né? total. Mas O quanto ajuda, digo, de calendário, de você poder trabalhar isto, um cara, de. mas para você saber, o Felipe já está em conversa com a gente, já falando que até essa saída do Tour tem um pouco a ver também com a oportunidade que ele vai ter de se dedicar à onda de Tiopo, né? Ele já tem viagem Tá, marcada para lá, para treinar. Nós também temos essa conversa com ele, de acompanhar ele nessas viagens e tal. E se preciso for, a gente proporcionar mais alguma coisa que ele precise para ele estar em plenas condições de brigar pela medalha. Ele quer se especializar naquela onda, porque é talvez o evento mais importante da vida dele ali. Ele já ganhou 2 títulos sim, mundiais, pode ganhar muitos títulos mundiais, né, ao longo dos anos, mas uma vaga olímpica e uma chance de uma medalha olímpica são poucas vezes que pintam na carreira de um atleta, né? E ele total. que abraçou isso de corpo e alma e está se dedicando 100% para ter chances e buscar uma medalha para nós lá, com certeza. Já conversou isso com a gente, a equipe dele nos monitora constantemente, né? O empresário dele é o mesmo empresário do João, então a gente já tem não Pinga. só isso, mas os preparadores físicos se conversando e tal, para saber, e na parte técnica também, qual é a melhor condição de treino e de preparação para os nossos atletas lá para a Olimpíada, né? Está sendo bem cuidado. Irado. Legal. E agora, de fato, para eu te liberar até com a última mesmo, só para arrebatar esse nosso papo, a gente falou do crescimento da CB Surf, a gente falou do crescimento do surf, da chegada do surf na Olimpíada, por exemplo, que foi uma coisa que levou o surf para outros patamares. É, mas com essa popularização, digamos, ainda mais no Brasil, com muitos títulos mundiais, todo mundo quer saber de surf, todo mundo acha que entende de surf agora, todo mundo quer dar palpite, virou popular de fato o esporte.
o quão bom é isso e o quão ruim é isso, porque assim, tem muita coisa boa, mas tem tudo que pode trazer. E eu uso o gancho aqui do que tem acontecido, do que aconteceu mais recentemente com o Felipe, que vocês também se pronunciaram. Você acabou assinando a nota de apoio ao Felipe, de tudo que acontece de um cara ir mal na etapa e na bateria, e chuva de hate e rede social, e virou o futebol, basicamente. Eu já vi muita gente criticando, falando, eu queria que o surf se popularizasse, mas eu não queria que o surf virasse futebol nessa essência, nessa pegada. Como que você tem visto esse cenário, Teco, pra gente fechar nosso papo? Cara, assim, eu acho que eu aprendi isso quando eu era atleta, tá? Se você reclama do preço que você paga pelo sucesso, você nunca deveria ter buscado sucesso, porque você já sabia do preço que ia pagar antes mesmo de seguir a rota. Então, assim, se você parar para pensar, a CB Surf não se incomoda com o preço que se paga por tornar o esporte popular, porque isso faz parte, cara. E você tem que saber administrar as críticas que entram. Muitas delas não têm base nenhuma, outras têm até alguma base, e dali muita informação valiosa pode sair. Basta você, com a cabeça fria, filtrar tudo isso e tentar absorver aquilo que é de positivo, porque é o que nos cabe, né? A gente busca novos fãs, a gente busca números que nos deem respaldo para poder arranjar mais investimento para o esporte. Para qual o objetivo? Gerar um futuro melhor para o jovem brasileiro através do surf. Como a Isa fala no mundo inteiro, a frase dela, um mundo melhor através do surf. Esse é o legado, cara. É o que ninguém, ou melhor, todas as pessoas do mundo deveriam lembrar. Total. Porque esse é o objetivo. Nós estamos usando o surf, tornando ele popular, para que tenhamos um mundo melhor, cara. Porque quanto mais gente surfar, mais gente vai ter uma visão muito mais ambiental, muito mais coletiva, muito mais de parceria entre as fronteiras, de congregação, porque esse é o verdadeiro espírito do surfista. Ele é um explorador, então ele respeita o cara do outro lado, e quando chega na casa dele, ele recebe bem. É isso que a gente deve promover e sustentar no surf, né? O que se chama de Aloha Spirit, né? É esse. O meu Deus saúda o teu Deus aqui entre nós, é o Namastê, sacou? É isso que a gente traz. A paz, a união, o amor entre as nações através do esporte do surf, que, como poucos esportes, está completamente submerso na natureza, né? E a popularização, então, é isso. Eu também tendo a concordar com você de que, claro, tem o ônus ali, que vai ter mesmo, de ter essa parte negativa de todo mundo querendo falar, mas, enfim, tem muito mais coisas positivas a trazer com a popularização, investimento, isso que você tem falado dessa filosofia do esporte, de tentar passar isso para frente. Quanto mais gente envolvida nesse espírito, talvez a gente tenha um mundo melhor algum dia. Cuidado com o oceano, cuidado com a natureza, cuidado com todas essas coisas. Sabe quantos empregos a gente gerou nesses últimos 2 anos no litoral brasileiro? Espero que seja um número alto. Deve Estavam ser um número parados, alto. tá? Estavam parados. Cerca de 500 empregos, velho. Aí. Isso é um número expressivo, sabe? É muito expressivo. Isso é a contribuição do surf para com a sociedade de uma forma mais óbvia, mais clara. E aí, se o preço for, a gente tem que aguentar alguns comentários indesejados em redes sociais, gente escondida atrás do teclado, isso aí acaba virando pouca coisa pro tanto que pode agregar o resto, né, Teco? Cara, todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Eu não sou obrigado a responder. Não é? Assim, eu penso assim individualmente. Quem quiser falar de mim, pode falar o que quiser, cara. Eu não sou obrigado a responder, eu vou responder aquilo que eu achar melhor. E o resto, eu vou agradecer, tá, obrigado, valeu, sua opinião, beleza. Não tenho nada a declarar, sabe? Cara, a gente quer aqui o positivo de cada situação, entendeu? Porque
mais uma vez, usar uma frase que eu aprendi durante a minha carreira. No surf não tem derrota, ou no esporte não tem derrota. Existe vitória e aprendizado, só, mais nada. Irado. Acho que a gente não tem frase melhor para terminar esse papo aqui. Beleza, Teco, eu tenho que ir. só te agradecer. Tem um fórum de gente aqui me esperando. A diretoria tá me esperando. Teco, aqui, cara. obrigado pelo papo. Valeu. A gente vai se falando aí, tá bom? Aloha, cara. Abração. Pra todos vocês aí. Valeu.